Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabiana Salvatore, faço parte da APECAM, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, e nós estamos aqui com mais um Saiba Mais APECAM. Fica ligado que daqui a pouco a gente vai conversar com a Mariane de Oliveira, que é nutricionista da APECAM, e no segundo bloco, a Liane, que é usuária da APECAM, também vai contar um pouquinho da sua história. Bom, pessoal, então, conforme prometido, a gente vai conversar agora com a Mariane de Oliveira, que é nutricionista da APECAM aqui de Caxias do Sul, e ela vai comentar um pouquinho sobre como é esse trabalho ali dentro. Mariane, seja bem-vinda ao Saiba Mais APECAM, é um prazer te ter aqui. Então, conta para quem está nos ouvindo de casa como é que é o trabalho da nutricionista dentro da APECAM, como é que é a chegada do usuário em tratamento oncológico. Conta um pouquinho desse trabalho para as pessoas que têm essa dúvida e que talvez também necessitem desse apoio. Bom dia a todo mundo, né? Aqui eu sou nutricionista da APECAM já fazem 5 anos. Comecei como voluntária e o trabalho nosso é bem a parte de acolhimento nutricional. O paciente vem debilitado, ele vem buscando apoio porque ele está com vários sintomas, né, intercorrências nutricionais. Como eles chegam até nós? Eles vêm com encaminhamento médico, do médico ou da nutricionista do hospital. Às vezes eles estão durante o tratamento, né, dentro da casa de apoio nossa, e aí a gente nota que eles estão debilitando. A gente também chama eles para nós, para fazer esse acolhimento, para ver o que a gente pode ajudar na questão da alimentação, nos suplementos nutricionais. E esse trabalho é bem de carinho, porque eu acho que o nosso papel, principalmente dentro da APECAM, é de acolher e ajudar o máximo eles a terem uma vida normal, uma vida com qualidade, diminuir os sintomas, os problemas nutricionais que todo tratamento com câncer acarreta. Eu acho que o atendimento nutricional é importantíssimo durante o tratamento, porque a gente sabe que com radioquimioterapia se muda todo o hábito nutricional. A gente sabe que eles ficam com náuseas, vômitos, têm diarreia, ao mesmo tempo podem ter constipação, né? E que isso debilita muito eles. A gente entra com o suplemento nutricional, dando dicas de alimentos, né, importantes para isso, a retirada do açúcar, a questão dos corantes, dos conservantes, né? A gente trabalha muito isso com os pacientes e usuários nossos dentro da APECAM. A gente faz aulas de culinária, onde a gente ensina, às vezes, como trabalhar um tempero natural, que a gente troca aí o artificial pelo tempero natural com eles, para terem o melhor sabor na alimentação, descobrir o cheiro diferente do alimento para ter o atrativo, né, da questão do paladar, do olfato que eles perdem durante o tratamento. Acho que o mais importante nosso nesse primeiro momento é o acolhimento nutricional, é trazer ele e descobrir quais são os sintomas que eles estão tendo, né? Para muitos, né, Mariane, é o primeiro contato com uma nutricionista. Sim. Alguns, por estarem em vulnerabilidade social, que é o maior dos atendimentos na APECAM, nunca tiveram esse contato com a nutricionista. Então, como é que é também a tua visão como nutri, de ver o entendimento deles, de explicar como é que funciona, de falar como é que coloca o suplemento, né, na alimentação, como é que seria isso? Sim, esse é o nosso principal objetivo, né? Eles são muito... A gente tem que saber trabalhar com eles no sentido de que a gente sabe que por causa da vulnerabilidade, muitos às vezes não sabem, né, como usar um suplemento nutricional, onde conseguir o suplemento, como proceder com ele. Acho que é só colocar na água, não sabe que tem que diluir ele, quais alimentos eles podem usar. Como tem usuários, né, que a gente dá o suplemento para eles com sabor, eles vão lá e colocam na comida salgada, porque eles acham que todos os suplementos são iguais. Não, a gente tem que saber que um suplemento, existem vários tipos, que o suplemento vem para trazer benefícios nutricionais, isso dá um aporte nutricional importante para eles, né?
Então, a gente ensina que o suplemento doce tem que ser trabalhado com frutas, numa sobremesa, que pode causar enjoos e náuseas, né? Então, quando a pessoa não se adapta com esse suplemento, a gente entra com suplemento sem sabor, que a gente pode botar na comida salgada, tanto no doce e no salgado, onde a maior aceitação do nosso usuário são nesses suplementos sem sabor. E também acompanhar eles no dia a dia, porque às vezes, como eles têm vulnerabilidade e chegam para nós sem conhecimento nenhum nutricional, 90% é a primeira vez que passa por uma nutricionista. Passa pela nutricionista do hospital, ela só dá a orientação do suplemento e aí só entrega para eles o documento e não explicam, às vezes, como eles devem proceder com aquele documento. Eles não sabem que eles têm direito, sim, de buscar pelo CES, o suplemento nutricional, que a gente vai ali, a gente é um apoio para eles, mas se a gente não tem suplemento, eles podem buscar pelo CES. É importante citar que, em relação ao SUS, ao CES, muitas vezes tem a demora de algum tempo para vir esse suplemento e a APECAM tem isso de imediato. Lógico. A gente, assim, o paciente chegou lá, a gente pode dar o encaminhamento, leva às vezes 30, 60 dias pelo SUS, aí depois encaminha pela farmácia do CES, só que aí a gente tem imediatamente. O paciente não sai da APECAM sem o suplemento. Pode não ter aquele suplemento que a nutricionista ou o médico do hospital encaminhou. A gente avalia nosso usuário e a gente dá um suplemento parecido que vai dar o mesmo suporte nutricional para eles nesse sentido. Mas não deixa ele sem assistência, isso que é importante. Nunca vai ficar sem assistência médica. Ele vem lá, faz o cadastro e ele não sai da APECAM sem essa assistência. Não sai sem assistência do suplemento, como também a gente dá a cestinha, né, de frutas e legumes quando a gente tem. Hoje, por exemplo, né, o pessoal saiu com maçã, banana, pera e chuchu, né, nossos usuários. A gente também dá o suporte de cestas básicas quando a pessoa está em vulnerabilidade para não ficar com carências nutricionais, porque a gente sabe que um paciente oncológico, um paciente que está passando por tratamento, as carências nutricionais são muito grandes. Então, quanto mais rica for a alimentação deles, melhor vai ser o tratamento, melhor eles vão ter menos intercorrências nutricionais, vão ter menos perda de peso, que é uma coisa que interfere muito no tratamento, né? Porque pode ser suspenso por uma perda grande de peso, tanto a rádio como a quimioterapia. Então, a gente dá todo esse suporte para o nosso usuário. Ele não vai ficar sem apoio nunca dentro da APECAM na parte nutricional. Ótimo. E Mariane, conta também para quem está em casa um pouquinho em relação à prevenção. Como é que as pessoas podem prevenir hoje com a alimentação a questão do câncer? Isso é possível, não é? Conta um pouquinho disso. 100% possível a gente não consegue mais, porque nossa alimentação hoje em dia ela foi muito modificada. A gente, até dentro da APECAM, dá algumas dicas de não abrir sacos, né, da alimentação. Tu fala muito isso lá dentro. Cobro muito das gurias que a gente tem que ter o cuidado de não abrir as coisas em excesso, porque vai ter contaminação, vai ter o risco com o ar, vai ter, né, com outros contaminantes. A gente tem que ter o cuidado de trocar os alimentos artificiais por temperos naturais. Mas hoje em dia a gente fala muito, tem que fazer uma sopa saborosa. Aí a pessoa logo pensa no caldo de galinha. Só que a pessoa acha que o caldo de galinha é natural. Não, ele é rico em sódio, potássio, tem outros nutrientes que fazem mal, que levam à pressão, que alteram o tratamento, mudam o paladar, podem causar náuseas e vômitos. Então a gente tentar ensinar eles a trabalhar com a sálvia, o orégano natural, os chás naturais que aliviam os sintomas, né? Principalmente de náuseas e vômitos, o paladar que é alterado, a boca seca. Então, a gente tem temperos naturais e inúmeros aí na nossa natureza que a gente pode trabalhar isso com eles e a gente ensina. Também a questão de alimentos, né, que a gente fala rápidos, fast food, que hoje em dia a gente sabe que a gente come muito fast food, coisas rápidas, porque a gente não tem tempo de fazer uma comida saudável. E isso altera muito a nossa alimentação. A praticidade do dia a dia acabou impactando muito na questão da saúde. E aí vem aumentado muito os problemas de saúde, principalmente o câncer. Porque alimentos industrializados ou fast food, eles vêm com o quê? Ricos em gorduras ou
açúcares. E esses 2 alimentos, eles são um dos alimentos que a gente diz que são perigosos para quem tem a propensão a câncer, como também para diabetes, pressão alta. Mas o câncer, ele vem vindo se alastrando e crescendo muito em virtude disso, das alterações alimentares que a gente vem sofrendo ao longo desses anos. Além dos alimentos, a gente tem refrigerante, bebida alcoólica, entre Sucos outros. artificiais. As pessoas, mas eu comprei o suco de caixinha lá, diz que é natural, mas se tu olhar atrás, ele tem bastante corante, conservante. Então, porque mantém o tempo dele, o leite, que é um dos fatores que nossos pacientes oncológicos enjoam muito, pode causar náuseas e vômitos. Se a gente olhar atrás da caixinha de leite, ela foi modificada inúmeras vezes para durar mais. E antigamente, né, a gente não tinha essa modificação alimentar tão presente. Saiu ali da lavoura, saiu da vaca, como a gente diz, para consumo imediato das pessoas. E hoje as coisas duram meses na prateleira do supermercado. Meses. Para consumo. Exatamente. Aí a gente consome alimentos, às vezes, que estão ali na prateleira há 1 ano. E aí, para durar um pão, por exemplo, que tem 6 meses, dependendo do pão no mercado, se tu faz em casa, ele dura 1 semana e começa a embolorar. E tu vai lá no mercado, o pão dura uns 6 meses. O que ele tem de adição naquilo ali? O que foi posto nele, né, que pode alterar e modificar? Isso a gente está ingerindo cada vez mais. E isso prejudica muito a nossa saúde. E vem mudando ao longo dos anos, né? Muito importante essas tuas considerações, Mariane. E pra gente ir finalizando, eu queria que tu deixasse um recado para quem está em casa em relação à questão da alimentação, dos cuidados com a saúde, de tudo isso que a gente já falou aqui nesse primeiro bloco. Eu acho que assim, principalmente, cuidem o que vocês comem hoje em dia, porque a alimentação nossa é o suporte da nossa saúde. E a gente está botando muita coisa dentro do nosso corpo que pode gerar inúmeras consequências no futuro. Eu acho que trazer comidas mais naturais, não vou dizer nunca comam fast food, mas tragam umas comidas mais naturais, fazer um molho de tomate natural com tomate, cebola, não comprar o extrato de tomate, substitua o caldo de galinha por temperos naturais. Então, assim, que dá muito mais sabor, às vezes, ao alimento do que essas coisas que a gente compra industrializadas. Eu acho que o mais importante é isso, da gente resgatar a alimentação antiga, resgatar a alimentação do passado, as culturas nossas, buscar a raiz, como a gente disse, porque para tudo a alimentação é importante. Fica um dia sem comer que tu já passa mal. Então, cuidem isso. Porque uma pessoa bem alimentada tem saúde, uma pessoa com alimentação rica, que a gente diz que é ter todos os nutrientes, é extremamente importante hoje em dia. Ótimo, Mariane, muito obrigada. Obrigada, nossa. Pessoal, então não perca, no próximo bloco nós vamos conversar com a Liane, que é usuária da Pecan, e ela vai contar um pouquinho também dessa questão da utilização de suplementos alimentares que a Pecan disponibilizou para ela, e vai falar um pouquinho do apoio que ela recebeu durante o tratamento e como é hoje. Não perca no próximo bloco. Então, pessoal, nós voltamos agora com o segundo bloco do Saiba Mais a Pecan e nós vamos conversar com a Liane. Dona Liane, seja bem-vinda ao Saiba Mais a Pecan. Muito obrigada. Por favor, te apresenta para quem está em casa e depois a gente vai conversar um pouquinho. Meu nome é Liane Tizen. Eu moro na cidade de Feliz e sou usuária da Pecan e já desde 2020, na verdade, quando eu tive o câncer. Eu conheci a Pecan através de uma propaganda lá no Hospital Pompeia, eu lá esperando uma consulta. E aí o meu filho me convidou para a gente ir lá conhecer e eu fui conhecer a casa e gostei muito. Mas depois não sabia tudo que estava por vir, né? E aí então eu comecei a conhecer mais pessoas lá dentro e mais vezes lá e acabei ficando. Eu acabei ficando. Primeiro contato, assim, foi para conhecer. E o segundo contato
que eu não entrei na casa porque estava um dia muito chuvoso e eu tinha perdido muito peso, eu estava muito fragilizada com a questão das quimioterapias. O meu filho entrou, me encaminharam para a nutricionista e a nutricionista me pediu um suplemento. Foi o assunto que a gente estava falando ali no bloco anterior. O assunto que a gente estava falando mesmo. Então, assim, o que aconteceu? A doutora me disse, a nutricionista do Pompeia me disse que talvez eu procurasse a Pecan, que a Pecan normalmente entregava esse suplemento para as pessoas. Então, ela me botou uns 3, 4 tipos de suplemento. E aí nós fomos. Meu filho entrou, pediram para fazer um cadastro, ele fez, ele disse, olha, minha mãe não vai descer porque está chovendo muito. E aí já levou o suplemento. Já saiu da Pecan Já saiu da Pecan com suplemento. Aí o que aconteceu? Eu não conhecia muito do suplemento, li toda a lata para ver como é que fazia. E a doutora tinha me dito para tomar 6 colheres por dia, porque eu tinha perdido realmente muito peso e eu já sou meio miúda, né? Então eu precisava me preparar para a cirurgia. Tinha que pegar peso. Aí, então, o que eu fazia? Primeiro foi um sem sabor, que eu gostei, mas eu preferia o meu café com leite. Tem o sabor café com leite que é uma delícia. E na segunda vez, primeiro me deram duas latas. Daí na segunda vez tinha o sabor, o café com leite eu não conhecia também. Não conhecia nada de suplemento. Aí então foi o café com leite. Sem sabor, eu usava muito na vitamina. Fazia vitamina, né? Leite. Uma coisa que a doutora me falou, tem que usar no leite. No leite, tem que ser no leite. Para ti, tem que ser no leite. Aí o que eu fazia? De manhã eu botava no meu café e de tarde eu fazia uma vitamina. E às vezes de noite, antes de dormir, porque eu costumo tomar meu cafezinho, uma jantinha, 6 horas, 6 e pouco, e ali depois, antes de dormir, então eu tomava mais um pouco. E eu, assim, na primeira semana, o que o suplemento fez para mim foi normalizou o meu intestino. Porque a quimioterapia, eu precisei fazer até lavagem, porque eu já tinha o meu intestino já é meio preguiçoso, né? Então, com a quimio, então, terminou, né? E aí, o primeiro resultado foi o intestino. Normalizou o meu intestino. Só que, assim, eu sou meio natureba, assim, eu já sou de comer, não sou muito de comer coisa de rua, eu sou mais de fazer a minha comida. Sempre foi de ter uma alimentação saudável. E aí, também, como eu tinha ficado muito fraca, eu tive o apoio, tem uma irmã minha que foi na época da pandemia isso, ela estava sendo despedida da empresa dela, e ela ficou 1 mês comigo. E essa minha irmã é boa de cozinha, então ela cozinhava bastante sopa. Sopa eu comia assim, qualquer horário. A sopa descia, sabe? Parece assim que limpava o meu intestino, assim, limpava o meu estômago, era uma maravilha. E aí ela ficou comigo um mês e meio, mais ou menos. Depois veio a filha dela. A filha dela é técnica de enfermagem. Eu passei uma época muito difícil, que eu precisava fazer curativo todos os dias, porque eu tive um câncer que veio todo para fora. E então era bem complicado. Aquela hora dos curativos, assim, ela dava aquelas ânsias de vômito, aquela coisa. Então eu já procurava fazer meio com o estômago já meio vazio. Mas a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo, vai vendo o que é melhor, assim é melhor, não vamos fazer assim. E foi, graças a Deus. Eu sei que assim, ó, em 21 dias de tomando o Nutren, que foi o que eu tomei, o suplemento, eu engordei 2 quilos. Porque quando eu subi na balança na consulta, a doutora me olhou assim e disse, nossa, dona Eliane, 2 quilos. E eu fiquei feliz, porque eu tinha perdido 12. Com 50, perdi 12, fui para 38. Né? Imagina eu com 38 quilos. E foi o que aconteceu, realmente. Então, assim, eu digo para qualquer pessoa que precisar, e que precisar não, porque precisa mesmo, precisa. A importância do suplemento é muito importante. A alimentação também, muito importante, mas o suplemento ele te dá como é que eu vou te dizer? Tu te sente bem a partir do primeira vez que tu toma, tu já te sente melhor. Parece que ele te dá um reforço.
parece assim que tu vai ficando mais forte. Essa é a impressão que eu... Impressão não. O que eu senti na pele realmente foi isso. Que legal, dona Aline, muito bom esse teu relato. E também, para quem está em casa, conhecer um pouquinho mais de ti. Como é que foi ficar na casa de apoio da PECAM? Como é que foi ter esse suporte durante o tratamento? E hoje, como é que a senhora está lá dentro da PECAM? Qual que é a sensação de voltar? E toda semana a senhora está ali na PECAM. Olha, assim, daí o que aconteceu? Eu fiz a cirurgia, daí eu já estava bem, já estava com o meu peso normal, né? E precisava fazer as rádios. Aí o que aconteceu? Não sabia que rádio era todo dia. Como eu moro na Feliz, subir e descer serra todo dia era muito cansativo. Perigoso. Fiquei na casa, fiquei na PECAM. Só que eu não conseguia levantar o braço, porque eu tive muito problema com o meu braço quando eu fiz a cirurgia, e eu não alcançava na máquina para fazer a rádio. Daí a PECAM também me conseguiu fisioterapia, que não estava tendo nem no Pompeia, não tinha no Geral, não tinha na Feliz, porque foi bem na época da pandemia. Ninguém sabia de nada, ninguém conhecia nada. As coisas foram acontecendo assim, os remédios foram aparecendo muito depois, né? Então, era bem difícil, assim. Daí, a PECAM também me conseguiu a fisioterapia. Fiquei na PECAM durante esse tempo com o meu filho, porque é só eu e meu filho, nós somos só nós dois, né? E o meu filho ficou comigo, precisava de um acompanhante, e o meu filho ficou comigo. E eu ia, no geral, todos os dias, e fiquei 8 semanas e meia na PECAM. Então, a PECAM, para mim, assim, é a minha casa. Eu tô lá na PECAM, é a mesma coisa, é uma extensão da minha casa, assim. Eu chego lá, todo mundo me conhece. Se tem gente nova, eu fico conhecendo, porque eu também tenho bastante facilidade para me comunicar. Gosto de conversar. Sou meio italiana, assim, italiano gosta de um papo, né? Então, assim, é isso. A PECAM, e depois de 2021, eu continuei indo na PECAM, daí eu entrei para o Grupo das Decididas, que é um projeto que tem com as mulheres usuárias da casa que passaram pelo câncer de mama. Participei dos Decididas, foi maravilhoso. Conheci lugares que eu não conhecia. Gramado, alguns lugares de Gramado que eu não conhecia, né? Flores da Cunha, nunca tinha estado em Flores da Cunha, parece mentira. Fui conhecer também para gravar um vídeo. E assim continuei. Depois surgiu um projeto lá também do Mãos na Massa. Mãos na Massa é um curso de confeiteiro. E eu fui participei e fiz, não faltei nem um dia do curso, começou em julho. Assídua. E terminou em dezembro, e foi muito bom. Aprendi. Teve a formatura em dezembro, né? Com certificado. O cara do Sicredi lá, com o grandão do Sicredi lá, entregando o diploma, né? E agora estou lá na PECAM de novo. Daí saí em dezembro, voltei agora semana passada, porque tem a última segunda-feira de cada mês é o Dia da Beleza. Daí eu voltei no Dia da Beleza, fiz a minha unha, tá meio feinha já, mas não vai aguentar até o final do mês, mas tudo bem. Aí tirei a sobrancelha, dei uma repicada no cabelo. E assim, daí na terça-feira já ia começar um curso de decopagem, já me convidaram e eu já tô lá. E assim, daí sempre participando, né, sempre participando. Daí eu venho em segunda, vou em terça, eu venho em terça, vou em quarta, e por aí vai indo, assim. Continua lá conversando, trocando experiência com as pessoas que ainda estão em tratamento. Isso também é algo muito importante ali dentro. Muito importante, porque quando nós ficamos na casa, eu e meu filho, tinha umas irmãs de Bom Jesus. E a gente fez uma amizade, a gente já se visitou, nós já fomos para Bom Jesus, eles já vieram para Feliz. E a gente aprende muita coisa com as pessoas. A gente aprende e a gente passa muita coisa que a gente também viveu. A gente consegue passar isso, né? Olha, se tu fizer assim, vai ser melhor. Olha, se tu come assim, né? Deixa isso de lado, experimenta aqui lá. Vamos tomar um chazinho, faz um chá. Não procura sempre um remédio. Né? Procura também um chazinho, né? Às vezes um estômago, que a gente é muita medicação, a gente tem um probleminha às vezes de estômago. Então, é uma experiência riquíssima que a gente tem, né? Conversando e conhecendo outras pessoas. Já conheci pessoas que já se foram lá dentro, né? Já conheci pessoas que estão super bem.
já conheci pessoas que nem imaginei que eu ia conhecer, né? No projeto das Decididas foi muito bom, né? Foram 4 pessoas de Caxias que eu não conhecia nenhuma delas, né? Uma menina de 30 anos. Uma delas já esteve aqui no programa também, a Miliane. A Miliane com 30 anos, com problema, e aí eu com 72, eu penso assim, puxa, né? Não tem idade, isso acontece quando tem que acontecer, quando é para acontecer. Não sei se é resultado, se é consequência de alguma coisa, de alguma alimentação, mas eu também não acredito, porque eu sempre procurei me alimentar direitinho. Mas quando tem que acontecer, acontece, né? Infelizmente acontece. E eu pensava assim, no projeto das Decididas eu era mais velha, né? E então eu era a matriarca ali, com aquelas 8 mulheres, né? E como a gente trocou experiência, como a gente conversou, como a gente contou o que se passou, né, com cada uma, né? Isso foi muito importante, né? E aí conheci outras pessoas lá dentro que eu, olha, já nem lembro mais, assim, lembro vagamente das pessoas, mas cada história, cada caso, como que cada pessoa enfrenta, como que cada pessoa reage, a reação das pessoas frente a isso, né? Então, no projeto Decidido, a gente teve Dia da Beleza, a gente foi para salão que eu nem conhecia. Então, é uma experiência riquíssima, assim, é uma coisa que... E a APECAM é isso, né? Me proporcionou tudo isso, né? Fiquei 8 semanas e meia lá com meu filho. Não faltou nada para o meu filho. Meu filho estava fazendo home office na época, por causa da pandemia. Teve tudo que precisou lá dentro. Ele continuou trabalhando, não faltou internet, não faltou nada para ele ter preparado até uma sala separada lá para ele trabalhar. Então, quer dizer, o que eu posso dizer? É a segunda casa, a gente quer que vocês se sintam sempre em casa. O que eu posso dizer de APECAM? O que eu gostaria que outras pessoas que a gente sabe que muitas vezes precisam e não conhecem o trabalho, não conhecem a casa, né? Mesmo na Feliz eu faço sempre uma propaganda muito grande. Quando eu venho na van, eu venho sempre com a van, né? E lá da prefeitura, então sempre vem 8, 9, 10 pessoas e eu continuo. Hoje ainda uma pessoa me perguntou que na semana passada ela estava junto e ela disse, o que é aquela ONG que a senhora desceu lá e coisa e tal. Eu disse, a senhora não conhece a APECAM e já fui fazendo campanha, olha, se a senhora puder ajudar, se a senhora quiser ajudar, né? Eu vou lhe dar o telefone, a senhora liga para lá, vai conversar com o pessoal do telemarketing, vai ajudar de uma maneira ou de outra, ou passar para alguma informação para uma pessoa, né, que está precisando. Sempre vai ajudando de alguma Sempre, forma, de alguma né? forma ou outra que a gente possa ajudar. Da maneira que a gente é ajudado, a gente também tem que passar um pouco isso para as pessoas conhecer o trabalho, né? Porque a APECAM realmente é uma família, né? E é o que a gente faz aqui, com o espaço que a Unimídia disponibilizou para a gente poder falar um pouquinho do trabalho da APECAM, sempre trazendo coisas novas, depoimentos como o seu. Dona Eliane, muito obrigado por toda essa conversa, por esse depoimento lindo que você deu hoje. Muito, eu que agradeço. E quando precisar, me chama, pode me chamar. Deixar que a gente chama sim, obrigada. Pessoal, então esse foi mais um depoimento de um dos usuários, de alguém que passou pela APECAM. A gente espera que vocês tenham gostado. Chegamos ao fim de mais um Saiba Mais APECAM. Eu quero te agradecer por ter nos acompanhado em mais um programa, em parceria com a Unimídia TV. Próximo mês tem mais. E eu quero te convidar a acompanhar aqui na barra de baixo as nossas contas bancárias e o Pix, para poder colaborar com a APECAM. Também, se você quiser conhecer a nossa instituição, nós ficamos na Rua Irmão Anastácio, número 65, aqui no bairro Sagrada Família. Certo, pessoal? Muito obrigado mais uma vez por ter nos acompanhado e a gente se vê no próximo mês. Tchau, tchau!